Meu nome é José Carlos, mas em Codó, todo mundo me chama de Zé Carlinhos. Hoje eu sou um homem de 50 e poucos anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 23, numa época que eu não respeitava muito as coisas do invisível. Cresci no interior do Maranhão, ouvindo desde pequeno os mais velhos falarem de feitiçaria, macumba, encantado e coisa feita. Achava tudo uma bobagem, história para assustar criança. Mas tudo mudou numa noite quente de julho de 1994, quando eu fui passar umas semanas na casa do meu tio Raimundo, numa região afastada de Codó, chamada Riachão dos Machados, um lugar onde o tempo parecia parado e as tradições ainda viviam na boca do povo. Tio Raimundo era um homem duro, calado, desses que falam pouco, mas com um olhar dizem tudo. Morava sozinho desde que minha tia morreu, com uma cachorra preta chamada Loba e uma roça que cuidava como se fosse um filho. Não tinha luz elétrica por aquelas bandas, a única claridade era da lamparina e do luar. Naquela noite, depois do jantar, ele me deu um aviso. Carlinhos, aqui tem umas coisas que não se explica. Se escutar batida de madrugada, não abre a porta. Se ouvir assobio, não responde. E nunca, nunca mesmo, siga por aquela estradinha de barro, depois da cruz de madeira. Ali é a encruzilhada velha. Ponto de despacho, coisa de gente de axé pesado. Eu dei uma risada achando que ele tá me testando. Deixa de besteira, tio. O senhor acredita mesmo nessas coisas? Ele apenas olhou para mim, acendeu o cigarro de palha e soltou. Quem não acredita é quem mais sofre. Naquela mesma noite, sem sono e com a curiosidade latejando dentro do peito, resolvi dar uma volta. Esperei ele dormir, peguei a lanterna, a pilha, e saí em direção da estradinha. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo som dos grilos e de um ou outro sapo distante. A lua cheia iluminava o caminho, projetando sombras esquisitas nas árvores. Andei por uns 15 minutos até chegar numa bifurcação. No centro dela, uma cruz de madeira velha, torta, com marcas de fuligem na base. Ali, no meio da terra batida, viu o que parecia ser um despacho recente. Galinha preta decapitada, farofa, um charuto aceso espetado num prato de barro, moedas, cachaça e um pano vermelho com um punhal cravado bem no centro. O ar ao redor parecia parado. A lanterna piscou. E foi então que eu ouvi, volta, uma voz baixa, quase um sussurro, mas clara como se tivesse sido dita bem do meu lado. Virei de uma vez, achando que era meu tio me pregando uma peça. Não tinha ninguém. Quando olhei de volta para o despacho, o charuto que estava apenas fumegando agora queimava com força, como se tivesse sendo tragado por uma boca invisível. O coração acelerou. A lanterna apagou de vez. Tentei voltar, mas meus pés estavam grudados no chão, como se as raízes da encruzilhada tivessem me laçado. Foi então que eu vi ela, uma figura encapuzada, alta, sem rosto visível, flutuando a poucos centímetros. Do chão, de dentro do capuz, dois olhos vermelhos, incandescentes como brasa viva. Quando ela abriu a boca, não saiu som humano, mas um canto grave, em uma língua que não era desse mundo. E mesmo sem entender, eu sabia que aquilo era um chamado Tentegritter, mas não saía voz. O ar ficou pesado, o cheiro de enxofre invadiu minhas narinas caidojouls. Senti algo queimando minhas costas, como se ferro em brasa tivesse sido encostado em mim. Desmaiei. Acordei de manhã, deitado no chão, coberto de terra e folhas. Ao meu redor, 7 velas pretas derretidas formavam um círculo. No centro, eu, no meu peito, um pano vermelho com meu nome escrito com sangue de galinha. Corri de volta para a casa de meu tio. Quando ele me viu, empalideceu. Tu foi, né? Maldito seja o dia que tu não escuta os mais velhos. Ele me fez entrar, pegou um ramo de arruda e começou a me benzer, murmurando palavras em Yorubá. Depois jogou sal grosso nos 4 cantos da casa e trancou a porta por 3 dias. Fiquei em febre. Sonhava com o encapuzado, com a voz dele, com a encruzilhada. Via vultos andando no terreiro. Acordava com marcas roxas nos braços, como se algo tivesse me agarrado durante a noite. Tio Raimundo então chamou uma mulher, chamada Mãe Lindalva, uma das filhas de santo mais respeitadas da região. Ela veio acompanhada de 2 homens, vestidos de branco, trazendo atabaques e um alguidar. Fez um trabalho de limpeza que durou horas. Bateu tambor, ofereceu ebó, jogou farofa com dendê e sacrificou um frango branco. Eu, no meio do terreiro, tremia como vara verde depois do ritual. Ela olhou para mim com um olhar que não esquecerei nunca.
Tu mexeu com coisa de Exu Caveira, menino. E ele não esquece fácil. Perguntei o que eu devia fazer. Ela disse: pede perdão. E, nunca mais, duvida. Voltei para casa semanas depois. Mas nunca mais fui o mesmo. Até hoje, de vez em quando, sinto a presença dele. Um cheiro de charuto aceso no ar, mesmo sem ter fogo por perto. Ouço passos de madrugada, mesmo morando sozinho. E uma vez por ano, no mesmo dia em que fui na encruzilhada, encontro um pano vermelho com meu nome, pendurado no portão da minha casa, aqui em Codó,